Muito bem, vamos então à atividade 9, caderno do aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Diz o seguinte: para estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo f de x igual a elevado a x, sendo a maior que zero e diferente de 1 para todo número real, construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Então ele pede para preencher os espaços em brancos da tabela. Então, olha, nós estamos falando agora de função exponencial. O que é função exponencial? Função exponencial é a função que apresenta a variável como expoente. Então, a função assim, ó, f de x igual a elevado a x. Esse x aqui pode ser qualquer número real, tá? Que é a variável x. Essa base a, ela tem que ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. Então, ela tem que ser positivo. E ela também tem que ser diferente de 1. Então, essa base não pode ser negativo e nem ser igual a 1. Então, nós temos aqui, nessa tabelinha, temos três funçõezinhas. A função f de x igual a 2 elevado a x, a função g de x igual a 3 elevado a x, e a função h de x, que é 4 elevado a x. E ele pede para a gente completar essa tabela aí pegando alguns valores para x. Então, estamos pegando aí o 2, o 1, o 0 e o menos 1. Então, para essa primeira função aqui, para f de x, quando x for igual a 2, eu vou encontrar assim, ó, que o f de 2 vai ser o quê? 2, no lugar do x, eu coloco 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós vamos encontrar o par ordenado 2 e 4. Ou seja, quando x for igual a 2, y vale 4. E quando x for igual a 1? Quando x for igual a 1, nós vamos ficar assim, ó, que o f de 1 vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, vamos encontrar o par ordenado, o quê? 1, 2. Para quando x for igual a 0, nós vamos ficar assim, ó, que o f de 0 vai ser igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a expoente 0 é sempre igual a 1. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 0 e 1. Ou seja, quando x for 0, y vale 1. E para quando x for menos 1, nós vamos ficar que o f de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1. Toda vez que o expoente for negativo, nós vamos fazer o inverso da base. Quem que é a nossa base? A base é 2. Então, o inverso vai ser o quê? 1 meio. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 1 e meio. Vamos fazer o mesmo para g de x e para h de x. Então, para g de x, vamos lá. Quando o x for 2, vamos ficar que o g de 2 vai ser o quê? 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 2 e 9. Para quando o x for igual a 1, nós vamos ficar que o g de 1 vai ser 3 elevado a 1, que é igual a 3. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 3. Para quando o x for 0, então, ó, o g de 0 é igual a 3 elevado a 0. Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 0 e 1. E para quando o x for menos 1, vamos ficar que o g de menos 1 vai ser igual a 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, então, como eu disse anteriormente, faz o inverso da base. Então, vai ficar o quê? 1 terço. Então, nós vamos ficar com o par ordenado o quê? Menos 1
e 1/3. Mesmo para h de x, só que a base agora é quanto? É 4, né? Então, vamos ficar aqui, o h de 2 vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 2 e 16. Para quando x for igual a 1, nós vamos ficar aqui, o h de 1 vai ser igual a 4 elevado a 1, que é igual a 4. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 4. Para quando x for 0, então o h de 0 vai ser 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos ficar com o par ordenado 0 e 1. E para quando x for igual a menos 1, nós vamos ficar aqui o h de menos 1 vai ser igual a 4 elevado a menos 1, que isso aqui é igual a 1/4. Então, vamos ficar com o par ordenado menos 1 e 1/4. No item B, ele pede para nós fazermos o quê? Ele pede, né, tendo como base os valores obtidos na tabela, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir para identificar suas características fundamentais, observando o domínio, a imagem, o crescimento ou decrescimento de cada caso. Para isso, então, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema de eixos e descreva as características fundamentais das funções indicadas em cada caso. Então, vamos nesse plano cartesiano, né, esboçar o gráfico de cada uma dessas funções aí. Da função f de x, olha só, e eu vou esboçar, então, eu vou representar esses 4 pontos aqui que eu encontrei no item A, né? Então, olha só, quando x for 2, y vale 4. Então, 2 e 4. Então, temos esse ponto aqui, ó. Quando x for 1, y vale 2. Quando x for 0, y vale 1. E quando x for menos 1, y vale meio. Então, meio está aqui, né? Então, nós temos esse pontinho aqui. Estou traçando esses pontos aqui, unindo esses pontos, né? Não é uma reta, tá? Não pode ser feito com régua. Mais ou menos assim, né? Então, esse daqui é o gráfico da função, então, f de x igual a 2 elevado a x. Vamos representar agora da função g de x. Então, da função g de x, olha só, nós vamos representar estes pontos aqui no gráfico, né? Para poder esboçar. Então, quando x for 2, y vale 9. Quando x for 1, y vale 3. Quando x for 0, y vale 1. E quando x for menos 1, ele vale 1/3. Então, 1/3 é um pouquinho menor do que meio, né? Então, unindo esses pontos. Agora, vamos representar os pontos de h de x. Então, h de x, olha só, nós vamos colocar estes pontos aqui no gráfico. Então, quando x for igual a 2, y vale 16. Quando x for igual a 1, y vale 4. Quando x for igual a 0, y vale 1. E quando x for igual a menos 1, y vale 1/4. 1/4 é menor ainda que 1/3, né? Então, 1/4 está aqui, então o ponto um pouquinho mais abaixo aqui. Então, unindo,
temos aqui um esboço, então, desses 3 gráficos. Bom, pessoal, então, para ficar mais nítido o gráfico, eu elaborei esses gráficos através do GeoGebra, tá? Então, ó, nós temos essa função que está em vermelho aqui, é a função f de x igual a 2 elevado a x. Essa que está em azul é a função g de x igual a 3 elevado a x. E a que está em verde é a função h de x igual a 4 elevado a x. Bom, ele pede para a gente identificar algumas características fundamentais. Então, como o domínio. Bom, o que é o domínio da função? O domínio da função são os valores que nós podemos pegar para x. Então, lá no início, nós já falamos que o x, para a gente construir, para a gente esboçar o gráfico, nós pegamos os valores 2, 1, 0 e menos 1. Mas nós podemos pegar qualquer número real para o x, tá? Nós temos a restrição com relação à base, o azinho, o número positivo diferente de 1, tá? Então, isso que é a restrição com a. Então, aqui, o domínio pode ser qualquer número real, tá? Bom, a imagem, o que é a imagem? A imagem são os correspondentes do x, ou seja, são aqueles valores que nós encontramos para y. Olha só, repare nesses 3 gráficos que os valores de y são sempre números o quê? São sempre números positivos. Note que esses gráficos, eles não vão tocar o eixo x, ele se aproxima infinitamente do eixo x, mas ele não chega a tocar. Então, o conjunto imagem aqui são todos o quê? São todos os números reais maiores do que 0, né? Então, nós podemos falar que o conjunto imagem são os y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y seja maior do que 0. Ou seja, eu não tenho nenhum valor para y negativo e nem nulo, tá? Bom, crescimento ou decrescimento. Note que nesses 3 gráficos, à medida que eu vou aumentando o valor de x, o que ocorre com o valor de y? Ele também vai aumentando. Então, nesse caso aqui, eu digo que os 3 gráficos representam funções crescentes, né? Então, eles são crescentes. Isso se deve ao fato das bases dessas funções, do azinho, ser número maior do que 1, tá? Observe, ó, na função f de x nós temos a base 2, na função g de x nós temos a base 3 e na função h de x nós temos a base 4. Então, toda vez que a base for um número maior do que 1, as funções exponenciais irão representar, então, funções crescentes. Bom, outra coisa que ficou muito nítida, que é muito importante a gente observar, é esse ponto aqui, ó, no eixo y. Note que todos os gráficos interceptaram o eixo y aonde? No ponto 1. Isso se deve pelo fato do que? De a elevado a 0, né? Todo número elevado a expoente 0 é sempre igual a 1, né? Então, quando a base for 2, 2 elevado a 0 deu 1. Quando a base foi 3, 3 elevado a 0, 1. Quando a base foi 4, 4 elevado a 0 deu 1. Então, essas são as características principais a serem observadas no gráfico. Então, o que a gente tem que perceber? Se a base for maior do que 1, os gráficos serão crescentes. Todos os gráficos irão interceptar o eixo y no ponto 1, né? Então, no ponto de ordenada, abscissa 0 e ordenada 1. E
eles vão aproximando infinitamente do eixo X sem nunca tocar. Portanto, então, o conjunto imagem sempre vai ser um número o quê? Maior do que zero.